Seu PC ou notebook está lento e travando na hora de abrir programas ou jogos? E se eu te disser que dá para aumentar a memória dele sem você gastar um centavo? Isso mesmo, hoje eu vou te mostrar como turbinar o desempenho do seu computador usando técnicas simples, como a memória virtual e outros truques que vão fazer a diferença. Então fica comigo até o final e descubra como dar um gás no seu PC. Vamos começar com uma dica simples, mas extremamente eficaz: desativar os programas que iniciam automaticamente com o Windows. Para isso você pode vir em qualquer lugar limpo da barra de tarefas, com o botão direito clica e vem em gerenciador de tarefas, ou você pode simplesmente apertar no seu teclado Ctrl Shift ESC. Você vai abrir o gerenciador de tarefas aqui e aqui no menu aqui você vem em aplicativos de inicialização. Clica aqui e sempre que o Windows liga o seu computador, alguns programas aqui são configurados para abrir automaticamente, consumindo assim memória RAM desde o momento que o sistema é carregado. Isso, claro, reduz a quantidade de memória disponíveis para outras tarefas e pode deixar o seu PC mais lento. Ao desativar esses programas de inicialização, você libera a memória, acelera o desempenho geral e reduz o tempo de inicialização do seu sistema. Aqui nós podemos simplesmente vir aqui e desabilitá-los todos que a gente não quer que inicie junto com o seu PC. Então você pode clicar aqui em status para baixo, ele vai mostrar aqui eles ordenados aqui, os desabilitados e habilitados. Então aqui basta você clicar com o botão direito e desabilitar todos aqueles que você não quer que inicie junto com o seu PC. Bom, aqui igual vocês podem ver, no meu PC eu deixei somente o Wallpaper Engine, que é o aplicativo que coloca wallpapers animados. Eu gosto de abrir e já ter um wallpaper animado aqui. E também o Chimera, que é esse programa aqui que você pode colocar widgets aqui na sua área de trabalho. Esses widgets funcionais com hora e data, mostrando aqui algumas informações. E também aqui o tempo. Então esses aqui eu gosto de deixar habilitado, apesar de eles ainda ter um alto impacto na inicialização. Pode ver que o Wallpaper Engine foi medido e ele tem um alto impacto durante a inicialização, o que quer dizer que quando o meu computador estiver iniciando e eu deixei ele habilitado, ele vai consumir um pouco mais de memória para carregar todo esse background aqui, colocar o wallpaper animado, também já deixar ele em segundo plano aqui, o que consome memória. Então, quanto menos programas você deixar inicializando junto com o seu PC, mais memória você vai liberar e mais desempenho você vai ter no seu computador. Agora vamos fazer a limpeza de arquivos temporários. Esses arquivos são criados pelo sistema e pelos programas para armazenar informações enquanto estão em uso. O problema é que, com o tempo, eles se acumulam e ocupam um espaço considerável no disco, o que sobrecarrega o sistema e, por consequência, a memória RAM. E isso pode deixar o seu PC mais lento. No Windows, você pode usar a ferramenta de limpeza de disco para remover esses arquivos indesejados e liberar esse espaço, melhorando o desempenho geral do seu computador. Aqui, basta você ir no seu teclado e digitar Windows mais a tecla R, vai abrir o comando executar aqui e aqui você digita clean mgr dessa forma e pode dar um OK aqui. Ele vai abrir aqui a ferramenta de limpeza de disco e nós vamos selecionar aqui a unidade C2 que é onde o Windows geralmente é instalado e onde vai estar a maioria desses arquivos inúteis. Você pode dar um OK aqui e nessa tela aqui nós vamos deixar marcado todas as opções disponíveis, menos o relatório de erro do Windows e diagnósticos, que é esse aqui. Isso porque esse relatório é importante caso seu PC esteja com lentidão ou crashando. Você pode abrir esse relatório e verificar aqui se tem algum erro que possa estar deixando o seu PC mais lento ou com algum problema. Então é importante deixar ele desmarcado aqui. Mas caso você tenha certeza absoluta do que você está fazendo, você pode marcar ele e apagar ele também. Mas ele é bem pouquinho, por exemplo, no meu caso aqui 358 kbps, então não vai fazer tanta diferença assim. Aí aqui nós vamos clicar em limpar arquivos do sistema, vai selecionar novamente a unidade C2, dá um OK, ele vai fazer essa varredura e examinar aqui tudo que ele pode apagar que esteja inútil no seu PC, basta você aguardar, e aqui ele vai abrir novamente essa tela, nós vamos selecionar todas as opções novamente, menos aqui o relatório de erros, a mesma coisa do passo anterior, você vai marcar tudo e deixar o relatório de erro e diagnóstico aqui desmarcado. E aqui você já observa que o total de espaço em disco obtido após essa limpeza aqui vai ser de 6.46 GB, ou seja, eu estou apagando do meu computador todos esses arquivos inúteis que podem estar deixando o meu PC mais lento e consequentemente, igual eu falei, ocupando memória desnecessariamente. Bom, aqui basta você clicar em OK, ele pede uma confirmação se você tem certeza que deseja excluir esses arquivos, lembrando que é uma exclusão permanente, e aqui você pode confirmar, excluir arquivos. Agora
basta você aguardar que ele faça totalmente essa limpeza do seu computador, e é importante frisar que ele não vai apagar nenhum arquivo pessoal seu, foto, música ou arquivos importantes do seu computador. Ele vai apagar somente esses arquivos temporários que estão pesando o seu computador e deixando ele mais lento. Bom, aqui tudo que você tem que fazer é aguardar que ele complete essa limpeza aqui, e dependendo do tanto de arquivos que ele tiver que apagar, vai demorar um pouquinho, basta você aguardar a finalização. Agora, o que nós vamos fazer é ajustar as configurações de desempenho do Windows. O Windows, por padrão, vem com vários efeitos visuais ativados para melhorar a aparência, mas esses efeitos podem consumir bastante memória RAM. Ajustar essas configurações para priorizar o desempenho em vez da estética do seu PC pode liberar uma boa quantidade de memória e deixar o seu PC muito mais rápido. Bom, como que a gente vai fazer isso? No seu teclado, basta digitar o Windows mais R novamente para abrir o comando executar, e aqui no comando executar, você vai digitar sysdm.clp, dá um OK, ele vai abrir essa tela de propriedades do sistema. Aqui basta você vir na aba avançado, e aqui nós vamos aqui na opção desempenho. Você vai clicar em configurações, e aqui, como eu falei, por padrão, ele já vem aqui com deixar o Windows escolher a melhor opção para o computador. A maioria vai estar com essa opção ativada, e o que a gente tem que fazer é selecionar essa opção aqui, ó, ajustar para obter um melhor desempenho. Por quê? Se você deixa essa opção aqui, veja o tanto de coisas que ele deixa marcado aqui para fazer, como por exemplo, animar janelas ao maximizar e minimizar, animar controles. Então são questões estéticas. Quando você clica aqui em ajustar para obter um melhor desempenho, ele desmarca todas essas. Uma coisa que você pode fazer é deixar também manualmente. Você pode vir aqui, selecionar aqui, personalizar quais que você quer ou não, mas eu recomendo que você deixe nessa aqui para você obter um melhor desempenho, porque olha só, eu não apliquei a alteração ainda. Quando eu abro o menu aqui iniciar, veja essa animação dele subindo e descendo, ou quando eu abro o explorador de arquivos aqui, ó, olha a animação toda que ele faz antes de abrir. Essas animações consomem o que? Memória RAM do seu PC aqui. Então, para o computador fazer isso, é a memória RAM que está fazendo esse gerenciamento dessas animações. Quando você vir aqui, colocar para ajustar para um melhor desempenho, aplica, pode dar um OK aqui, e agora, ó, ele simplesmente abre o mais rápido possível. Por quê? Porque ele tira todo esse frufru, todo esse embelezamento do Windows e deixa ele apenas funcional. Então veja só, ele simplesmente abre, não tem todas aquelas animações. Além disso, ele tira alguns outros efeitos do sistema em geral, para que você possa, conforme está ali na opção, obter o melhor desempenho do seu PC. Agora aqui a brincadeira começa a ficar séria, porque nós vamos aumentar a memória virtual do seu computador. Esse recurso usa o espaço disponível no seu HD ou SSD como uma extensão da memória RAM, ajudando quando sua memória física está sobrecarregada. Aumentar a memória virtual pode dar um grande impulso no seu desempenho, especialmente quando você está usando programas mais pesados ou jogos que exigem mais recursos do sistema. E aqui nós vamos novamente digitar o Windows mais R para a gente ir lá nas propriedades do sistema. Você digita novamente sysdm.clp, dá um OK. Nessa tela aqui nós vamos em avançado, novamente em desempenho, configurações, e aqui nós vamos nessa tela de avançado aqui. Basta clicar aqui e é isso aqui que a gente está procurando, memória virtual. Então você vai clicar aqui em alterar, ele vai abrir a configuração da memória virtual e por padrão ele vai vir marcado aqui para gerenciar automaticamente o tamanho de arquivo de paginação de todas as unidades, mas a gente quer fazer isso manualmente. Então você vai desmarcar isso aqui, vai deixar marcada a opção C2 e aqui nós vamos em tamanho personalizado, não vamos deixar em gerenciado pelo sistema. Em tamanho personalizado nós temos o tamanho inicial em megabytes e o valor que nós vamos definir. Geralmente o Windows tem um limite máximo de memória virtual que depende muito da versão do sistema e da quantidade do espaço disponível no seu disco rígido ou SSD. No meu caso aqui tem 56.322 megabytes, o que dá aproximadamente aí 55 gigas disponível. E para as versões de 64 bits do Windows, o valor máximo pode variar, mas em geral o limite recomendado não deve ultrapassar o dobro da quantidade de memória RAM instalada, a memória física, tá? Se você tem 8 GB de RAM, não seria necessário colocar mais do que 16 GB de memória virtual, mas numa
regra geral, 1.5 vezes é o valor praticado para o máximo desempenho dela. Então, por exemplo, no caso do meu computador, eu tenho 8 GB de memória RAM física instalada. Então aqui eu vou multiplicar esses 8 GB por 1.5, que vai dar 12. Isso aqui é conta simples aqui, ó. Nós vamos na calculadora. 1.5 vezes 8 é igual a 12. Então são 12 GB que eu vou colocar aqui. Mas aqui está em megabytes e aqui está em gigas. Para a gente achar o megabytes aqui, basta multiplicar o valor que você tem por 1024, porque 1 GB é igual a 1024 megabytes. Então aqui basta você clicar vezes 1024, dá um OK aqui, e nós temos esse valor de 12.288. Você pode colocar aqui o valor aqui de 12.288. Agora, em tamanho máximo, você vai multiplicar por 3 vezes a sua memória RAM instalada. Então no caso eu tenho 8 vezes 3, dá 24 GB. Agora eu vou transformar novamente em megabytes vezes 1024. É igual a 24.576. Eu vou colocar aqui 24.576. Agora eu vou dar um definir aqui. Ele já definiu aqui no disco C2 ponto aqui o tamanho do arquivo de paginação em megabytes. Agora é só você clicar em OK. Ele vai falar que você tem que reiniciar o seu computador para que as alterações tenham efeito no seu computador. Você pode dar um OK aqui, aplicar, OK, fecha isso aqui e ele vai pedir você para reiniciar seu computador. Então nós vamos reiniciar o computador agora. Galera, com o computador reiniciado, nós vamos novamente aqui no gerenciador de tarefas. Aqui nós vamos na aba desempenho e aqui na memória. Vocês podem ver aqui, eu tenho os 8 GB de memória RAM instalado, a memória física, e além disso, ele reservou mais 19.9, praticamente 20 GB de memória virtual aqui para o meu PC. Então toda vez que eu estiver utilizando processos que sobreponham a memória física instalada, ele vai passar a utilizar a memória virtual para otimizar e maximizar o desempenho do meu PC, assim como ele vai fazer também no seu. Para concluir, todas essas etapas que fizemos hoje têm um único objetivo: liberar e aumentar a memória do seu PC, o que resulta em um desempenho muito mais rápido e eficiente. Aqui nós desativamos programas de inicialização, limpamos arquivos temporários, ajustamos as configurações de desempenho para priorizar a velocidade e aumentamos a memória virtual, utilizando aqui o espaço no seu HD ou SSD como uma extensão da memória RAM. Cada uma dessas técnicas, por mais simples que pareça, contribui diretamente para otimizar o uso da memória e garantir que o seu computador funcione de forma ágil, especialmente ao rodar programas mais exigentes. E aí, gostou das dicas? Se você aplicou essas técnicas, com certeza já percebeu a melhoria de desempenho no seu PC. Não esqueça de deixar o like se achou que o vídeo foi útil e de se inscrever no canal para não perder mais dicas como essa. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou estar respondendo todo mundo e também vou gostar muito de saber a sua opinião. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo, galera.